Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui mais um dia para nos alimentar da mesa do Senhor. Para mim, sempre é uma honra e um privilégio poder ministrar a palavra de Deus. É uma honra e um privilégio, porque se Jesus estivesse aqui, Ele estaria aqui, não é verdade? E todos nós sentados aqui para ouvir. Mas Ele está aqui. Ele está aqui, não em carne e osso. Então, o meu trabalho hoje é lutar para não atrapalhar Ele, deixar Ele falar. Eu quero muito que Ele fale. E a mensagem que eu quero trazer para os irmãos essa noite é uma mensagem prática. É uma mensagem que eu uso, não vou dizer todos, mas quase todo dia da minha vida. É como se eu tivesse ela no papel. Não está no papel porque eu leio. Inclusive, se você tiver um papel, até no celular anota. Porque o que eu vou passar hoje para vocês, o que creio, Deus vai passar para nós através da sua palavra, é uma ferramenta que você vai poder usar várias vezes durante a sua semana. Hoje eu só subi aqui para pregar, porque durante a semana eu peguei essa ferramenta e usei na minha vida. E é essa ferramenta, entre aspas, que eu quero passar para você nessa noite. Eu creio, o Senhor vai te abençoar. Obrigado, Deus abençoe. Mas antes de falar o que é a mensagem, até falar o que é, deixa eu te explicar algo sobre a palavra de Deus. Irmãos, a Bíblia, ela é um livro cheio de verdades, cheio de ensinamentos. E as pessoas no mundo inteiro leem a Bíblia. A Bíblia é disparado o livro mais vendido do mundo. Você sabia que quando você vê lá lista dos livros mais vendidos do mundo, você não vê a Bíblia? Sabe por quê? Porque não dá para comparar. Não é? Aí enquanto assim, você pega um livro que está na moda e vendeu, naquela semana, naquele mês, ele bateu recorde, ele vendeu 100 mil exemplar. Aí você pega a Bíblia, faz anos e anos que ela está vendendo 200 mil toda semana. Então, no mundo inteiro não tem comparação. Ela é o livro, ela é o patrimônio da humanidade. E as pessoas estão lendo. Agora, irmãos, nós precisamos, quando nós lemos, ou quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós precisamos de uma revelação de Deus. Nós precisamos que o Espírito Santo ilumine aquela verdade, porque daí ela possa ser uma verdade para nós. É fantástico, eu creio que os irmãos têm essa experiência. Eu já ouvi literalmente milhares de mensagens na minha vida. Eu estou na igreja, esse ano vão fazer 27 anos que eu estou na igreja ininterrupto. Mas antes desses 27 anos, eu já fiquei na igreja 2, 3 anos, me desviei, fiquei mais um ano, desviei. Então assim, vai ter mais de 30 anos, já ouvi milhares de mensagens, mas tem mensagem que eu não esqueço. Eu já li a Bíblia várias vezes, mas tem passagens que eu não esqueço. E tem passagens, eu estou lendo essa semana, eu estava lendo a Bíblia, eu li umas passagens, que eu falei, nossa, nunca li isso aqui antes. Mas eu já li a Bíblia várias vezes, eu não lembrava que eu li. Mas tem passagens que eu não esqueço. Sabe por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo ilumina aquilo dentro de nós. E quando Ele ilumina, aquilo torna-se parte de você. A palavra de Deus não sai mais do seu coração. E você passa a crer nela. Você passa não só a entender, não só a saber de uma verdade que está ali. Você passa a crer nela. E a minha oração, a oração que eu fiz a Deus durante essa semana, hoje, a minha oração é que o que eu vou falar aqui é muito
Muito simples, muito simples. Irmãos, é o básico do Evangelho. Mas a minha oração é que o Espírito Santo ilumine para que você não esqueça mais e que você, sempre que você precisar, e você vai ver que você vai precisar muitas vezes, você tire essas verdades e aplique na sua vida. Porque pode escrever, vai melhorar muito o seu relacionamento com Deus. E que mensagem é essa então? Eu quero trazer para os irmãos 3 coisas que o sangue de Jesus faz por nós. 3 coisas que o sangue de Jesus Cristo faz por nós. Existem coisas que só o sangue de Jesus Cristo faz por nós. O sangue de Jesus faz mais coisas do que as que eu vou falar aqui, mas essas 3 coisas são importantes demais. E toda vez que você passar por alguma situação, você vai se lembrar do sangue de Jesus. Irmãos, quando eu era garoto, eu louvo a Deus porque a minha avó, ela está com 87 anos, né? E ela já é crente, eu creio que há mais de 50 anos. Os meus bisavós eram crentes. E eu me lembro que quando eu era garoto, eu ouvia minha avó falando. E aí, eu ouvia muitos crentes falando. E quem é crente há muito tempo vai lembrar que antigamente a igreja falava muito do sangue de Jesus. Ela entendia o que era o sangue de Jesus. Hoje, não se fala muito. Hoje, a gente fala muito de bênção. Mas, irmãos, a igreja de Jesus, ela precisa entender o que o sangue de Jesus faz por ela. Ela precisa crer no sangue de Jesus. Nós precisamos saber o que o sangue de Jesus faz por nós e nós precisamos crer no sangue de Jesus. Nós precisamos, quando vamos orar, nós vamos ver tudo aquilo que eu vou mostrar para os irmãos, mas quando você vai orar, só para você ter uma ideia, quando você vai orar, quando você entra na presença de Deus, a Bíblia diz que é pelo sangue de Jesus. Se eu e você não soubermos o que o sangue de Jesus faz por nós, vou te falar uma verdade, nem na presença de Deus a gente entra de verdade. Porque em Hebreus fala que há um novo e vivo caminho para entrar no Santo dos Santos. Um novo e vivo caminho pelo sangue de Jesus. Olha só, irmãos, se nós não soubermos o que o sangue de Jesus faz por nós, nós nem na presença de Deus entramos de verdade. Deixa eu te falar uma coisa triste que eu vou falar, mas muita gente pensa que está na presença de Deus, mas não entrou, ainda não acessou a presença de Deus, porque não acessou pelo caminho certo. Irmãos, só tem um caminho pela presença de Deus, é o sangue de Jesus. Não é a adoração, não é a música, não é o louvor. São ferramentas que a gente usa e glória a Deus por essas ferramentas. Mas o que me leva de fato à presença de Deus é o sangue de Jesus. Se só o sangue de Jesus me leva à presença de Deus, eu preciso saber e conhecer o que o sangue de Jesus faz por mim. Eu preciso que essa verdade seja revelada. Irmãos, como eu disse, eu subi aqui hoje. Eu falei que eu só subi aqui hoje por causa do que eu ia pregar. E eu só subi aqui hoje porque o sangue de Jesus estava aqui. Esses dias o Júlia ou o pastor Anderson me chamaram para ajudar eles a fazer quebra de maldição. Eu fui ajudar eles. E eu só fui ajudar eles por causa do sangue de Jesus. Jura? Aquele dia eu saí da minha casa e eu pensei assim, pastor Anderson, eu vou lá, Jesus. Eu vou lá porque o teu sangue está comigo. Porque se o sangue de Jesus não estiver comigo, o que eu vou brigar com o diabo? Não. Eu vou ficar na minha casa quietinho, esconder para ele não me ver. Agora o sangue de Jesus, a Bíblia diz que não faz mais que vencedor. Amém, queridos? Nós temos um grave problema com o pecado. A humanidade tem um grave problema com o pecado. E o pecado faz separação entre Deus e o homem. Isaías 59:2 diz assim: porque os vossos pecados, Deus dizendo para a nação de Israel, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus.
Irmãos, o pecado separa o homem de Deus, e ele separa de uma maneira que é impossível o homem voltar-se para Deus. É por isso que a religião, ela é totalmente infrutífera. A religião não é algo que Deus criou, porque a religião significa religar, né? É o homem buscando se religar a Deus, é o homem tentando voltar-se para Deus. A religião nunca vai levar o homem para Deus. A religião, ela é incapaz, ela é insuficiente de nos levar para Deus. Rituais, sacrifícios, jejum, qualquer coisa que a gente faça não nos leva até a presença de Deus. A religião, ela é impossível. Agora, para o pecado, Deus então ele deixou um remédio poderoso, o sangue de Jesus. E o sangue de Jesus, então o que o sangue de Jesus faz por nós? Primeira coisa, irmãos, e a mais importante e poderosa que o sangue de Jesus faz por nós, o sangue de Jesus. Abre a Bíblia comigo em Romanos capítulo 3, versículo 25. Agora sim, abre sua Bíblia em Romanos capítulo 3. Ah, 3:24, eu vou levar. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. No 25, Deus o ofereceu a Jesus como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Deus ofereceu Jesus como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue. Irmãos, talvez esse aqui seja o versículo mais esclarecedor sobre o sangue de Jesus que nós temos na Bíblia. Nós temos na Bíblia mais de 100 citações sobre o sangue, ligado à propiciação. Esse aqui talvez seja o mais claro no Antigo Testamento e no Novo. O sangue de Jesus aqui diz que pela fé, eu tenho a propiciação dos meus pecados pelo sangue de Jesus. Ou seja, só o sangue de Jesus faz propiciação pelo pecado. Mas para a gente entender isso, deixa eu explicar uma coisa. O que é propiciação? Vocês lembram no Antigo Testamento, não tinha a Arca da Aliança? A Arca da Aliança, ela tinha uma tampa. E aquela tampa, ela tinha dois querubins, um de frente para o outro. Aquela tampa, ela se chama tampa do propiciatório. A propiciação que era feita ali, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, ele entrava uma vez só por ano, no dia da expiação. Então tinha aquela cortina que tinha mais de 10 centímetros de largura. Eram várias cortinas que formavam mais ou menos 10 centímetros de largura. Ela ficava fechada. No dia da expiação, o sumo sacerdote ele entrava com sangue. Antes de entrar, ele abria a cortina, ele colocava a mão dele com sangue para mostrar para Deus assim: olha, eu estou entrando pelo sangue. E aí ele entrava e ele tinha uma bacia, e ele chegava, vamos supor que aqui fosse a mesa, a tampa do propiciatório na arca, ele jogava aquele sangue ali, porque era ali que Deus descia. E aquele sangue, ele estava dizendo para Deus assim: olha, nós pecamos, mas para propiciar o nosso pecado, ou seja, para perdoar o nosso pecado, para nos tornarmos propícios ao Senhor, nós estamos colocando aqui o sangue. Ele estava dizendo em outras palavras assim: olha, nós pecamos, mas alguém derramou o sangue, e nós estamos colocando esse sangue aqui, para que
nós possamos entrar na tua presença. E Deus, ele deixou uma ordem bem clara: ninguém entra no Santo dos Santos sem o sangue. O sumo sacerdote podia ser Arão, podia ser quem fosse dos seus descendentes, jamais poderia entrar sem o sangue, porque o sangue era a propiciação. O sangue trazia para o povo de Deus a expiação. Então, irmãos, pela fé, nós vimos aqui em Romanos 3,25, pela fé, através do sacrifício de Jesus, pela fé, eu tenho a propiciação pelo seu sangue. A expiação significa cobrir, reparar, compensar uma transgressão do pecado. É reparar. Expiar significa reparar, consertar a situação do pecado. A propiciação e a expiação conserta totalmente a situação do homem diante de Deus. E essa propiciação ela é feita pelo sangue. Resumindo tudo, porque eu falei bastante coisa, mas para resumir, para eu poder acessar, para você acessar a presença de Deus, então só tem um caminho. Você precisa crer que o sangue de Jesus, que foi derramado lá na cruz do Calvário, que foi derramado no caminho, na via dolorosa, que foi derramado desde a hora que prenderam ele, porque começaram a bater nele, arrastaram ele derramou o sangue dele por toda a cidade, até ele derramar a maior parte do seu sangue lá na cruz do Calvário. Aquele sangue, ele é o único meio pelo qual você possa chegar a Deus, e você precisa crer naquele sangue, você precisa acreditar. A fé é acreditar que aquele sangue te coloca limpo diante de Deus. Aquele sangue é suficiente, e só ele é suficiente para te colocar limpo diante de Deus. É por isso, irmãos, olha que coisa linda, Paulo, quando ia escrever a carta, as cartas dele, ele escrevia assim: aos santos que estão em Corinto, aos santos que estão em Efésios. Se ele fosse escrever uma carta para Paulinho aqui para a Fonte de Vida, ele ia escrever assim: aos santos que estão na Fonte de Vida. E era endereçado a mim e a você. Sabe por que a Bíblia, Deus na Bíblia te chama de santo? Porque ele olha para você e ele vê o sangue de Jesus sobre você. Irmãos, o sangue de Jesus me faz ser, grava essa, o sangue de Jesus me faz ser tão limpo quanto Jesus. Um dia nós estávamos, acho que não lembro se foi em Aguaí, mas a Mayara, ela teve um entendimento da Bíblia e ela veio falar comigo, eu nunca tinha escutado aquilo, não lembro onde foi, mas ela veio: Tiago, eu estava orando e eu entendi um negócio. O que foi? Ela falou assim: quando eu chegar no céu, eu não vou ser mais santa do que eu já sou hoje. Irmãos, quando você chegar no céu, você não vai ser mais santo do que você é hoje. Lá no céu você vai estar por causa do sangue de Jesus. Hoje você está aqui por causa do sangue de Jesus. Ele te purifica de todo pecado. Agora deixa eu te falar uma coisa tremenda, irmãos. Você precisa acreditar no que eu vou te falar agora, porque a Bíblia diz isso. O sangue de Jesus é suficiente para Deus. Deus só quer o sangue de Jesus na sua vida. E para Deus já está pago. Eu me lembro uma vez, um jovem, lá atrás, eu era de outra igreja, no começo da minha fé, ele fez um pecado, esse jovem. E ele, muito envergonhado, ele confessou para mim. Ele falou: Tiago, por que eu te confessei o pecado? Ele contou o pecado, eu orei com ele, mas quando ele confessou o pecado, ele falou assim: a partir de hoje, toda semana eu vou jejuar 2 dias. Eu não entendi, eu fiquei quieto e passou. Mas hoje o que eu entendo? Na imaturidade, era um novo convertido, era um jeito que ele tinha de pedir perdão a Deus. Era um jeito de... Ele estava confiando no sangue, mas parecia que ele precisava fazer um jejum para que Deus perdoasse ele. E quantos de nós, irmãos, quando pedimos perdão a Deus, continuamos nos sentindo culpados? Quantas vezes nós continuamos nos
porque a gente tem dificuldade de acreditar só no sangue de Jesus. Agora, o sangue de Jesus, ele é para Deus. O sangue de Jesus, irmãos, ele foi feito para Deus. Em Êxodo, texto que o pastor Anderson leu aqui, no capítulo 12, a hora que ele começou a falar, eu falei, que bem, eu vou falar só que ele também. No Êxodo capítulo 12, ele fala da instituição da Páscoa. Então fala lá para eles matarem cordeiro, para eles assarem cordeiro, se a família fosse pequena, para ajudar outra família. Aí ele fala assim, olha, vocês passem nos umbrais das portas, das janelas, vocês passem o sangue, e vocês comam apressadamente, comem já trocado para sair. Era para estar cingido, assim, pronto para sair, porque enquanto vocês estiverem comendo, vai chegar a ordem ainda de madrugada para vocês saírem do Egito. Chegou o grande dia. Mas aí eu queria que você abrisse lá, porque tem um versículo que ele é tremendo. Gênesis 12. Em Êxodo 12. Êxodo 12, 13. Diz assim, ó: o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. Irmãos, o sangue não era para os judeus verem. O sangue não era para os egípcios verem, era à noite. Então eles iam passar o sangue na porta da casa dele, fechar a porta e ficar para dentro. Não iam ver o sangue já. Porém, Deus, quando viesse, Deus ia ver o sangue. O sangue é para Deus. O sangue é para Deus. Deus, quando ele vê o sangue, e aí a Páscoa significa, né, passar por cima. Deus, quando vê o sangue, ele passa por cima dos nossos pecados. Ele nos perdoa quando ele vê o sangue. O sangue é tudo que Deus precisa olhar. Deus não precisa ver o seu jejum. Deus não, nós cremos no dízimo, ensinamos sobre o dízimo, mas para perdoar o pecado, para a salvação, Deus não precisa do seu dinheiro. Você não precisa ser dessa igreja. Você não precisa fazer nada. Você precisa crer no sangue de Jesus. É o suficiente. Quando Deus olha uma pessoa que é marcada pelo sangue, Deus olha e diz: aqui está um filho meu. Só isso. Ele só precisa ver o sangue de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, desde quando eu comecei a estudar a Bíblia, uma das coisas que me interessaram era o sangue de Jesus. E eu tinha uma dúvida. Sobre o sangue de Jesus. Eu pensava assim. Eu vou falar aqui, irmãos, que é na minha inocência, tá bom? Vocês irmãos vão me entender, porque não tem nada a ver com o que eu vou falar. Depois vocês vão entender. Mas eu falo assim, nossa, parece que Deus deu um golpe. Porque assim, Deus não morreu, derramou sangue para salvar bilhões de pessoas. Na minha cabeça era mais ou menos assim, ó. Vamos supor, você pega um caminhão, sai acelerando, destrói 300 carros com aquele caminhão. Aí você fala assim, eu vou pagar o carro. Aí você vai pagar um carro só e fala, já está pago todos os carros. Porque bilhões e bilhões de pessoas pecaram e o sangue de um vai pagar por todo mundo. É como se, né? É mais ou menos assim. Se eu destruísse todos os carros da terra, falasse assim, eu vou dar o meu carro e está pago todos os carros da terra. Não, peraí, essa conta não fecha. 1 por bilhões, né? O sangue de uma pessoa para salvar bilhões. E eu tinha essa dúvida, eu ficava quieto. Eu falava, não vou falar para os outros que eu estou achando que Deus, né? Eu tinha essa dúvida comigo, nunca falei com ninguém. Mas um dia Deus é misericordioso. Um dia eu ouvi um pastor ensinando, e aí ele falou assim, ó, como que o sangue de um perdoa milhões ou bilhões? Ele falou, e aí é tão simples. A minha dúvida era uma dúvida
da minha inocência, mas era tão simples, e quando ele falou, acabou a minha dúvida. Aquele um que morreu vale muito mais do que bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões. Aquele um vale mais que o universo, aquele um vale mais que tudo, porque ele não era um homem, ele era Deus. Não era só homem, ele era homem e ele era Deus. O sangue dele vale mais que o sangue de nós todos, de todos os homens que passaram, de todos os homens que vão existir. Se existir trilhões de homens, quadrilhões de homens, zilhões de pessoas na terra, uma gota do sangue de Jesus vale mais que tudo. Então, irmãos, quando Deus derramou o sangue dele, ele estava fazendo, se fosse uma transação, ele estava perdendo. Ele estava dando algo que valia muito mais por muito menos. Mas o sangue de Jesus nos garante a propiciação. Então, irmãos, primeira coisa, o sangue é para Deus. Você precisa acreditar que o sangue é suficiente para Deus perdoar o seu pecado. Amém, queridos? Você precisa ter essa fé no coração. E aí, quando que você usa isso? Quando você peca. Aí, quando você pecar, você fala, nossa, eu pequei. Meu Deus, o que eu fiz? Aí você vai lembrar. E você vai falar assim, Senhor, me perdoa. 1 João 7. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E você precisa vencer toda e qualquer dúvida em relação a isso. Você não pode mais duvidar, você precisa crer que esse sangue é suficiente. Agora, então, a primeira coisa que o sangue de Jesus faz, o sangue de Jesus ele serve para Deus. Deus, ele vê o sangue, Deus considera, quando ele vê o sangue, ele considera pago toda a dívida que o homem tem com Deus. Agora, a segunda coisa que o sangue de Jesus faz por nós. Irmão, isso aqui é tão maravilhoso. Segunda coisa que o sangue de Jesus faz por nós, ele limpa a nossa consciência. Abre sua Bíblia comigo em Hebreus. Vamos lá para Hebreus, queridos. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrarmos no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Nós entramos no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemos-nos de Deus com o coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. Irmãos, quando nós nascemos de novo, nasce com a gente a consciência espiritual. Antes de conhecermos Jesus, antes de nascer de novo, nós não tínhamos uma consciência espiritual, estava morta. Nosso espírito estava morto. A gente pecava, nem sentia. Pecar ou não pecar, para nós era diferente. Mas quando você nasce de novo, quando você tem um encontro com Cristo, uma das coisas que nasce é a sua consciência espiritual. E aí, quando você peca, você se entristece. E eu abro um parênteses aqui, irmão. Se você peca e não sente, duas coisas podem ter acontecido na sua vida. Primeiro, a Bíblia fala da mente cauterizada. Se você fica pecando sempre na mesma coisa, você peca. Um exemplo, no seu trabalho você tem que mentir. E você começa a mentir. Você sente, no primeiro dia você sente, na primeira semana você sente, no primeiro mês você já não sente muito, passou 3 meses você não sente mais, você vai mentir e não vai sentir, porque a Bíblia diz de homens que têm a mente cauterizada. Cauterizada é calejada, como se fosse calejada, né? Pessoa que tem a mão fina, se for trabalhar com uma enxada, no primeiro dia vai fazer bolha, depois vai machucar, mas se ele ficar 3 meses trabalhando na enxada, vai falando com a cara na mão dele, ele não vai mais sentir a dor.
cauterizada. Se você está tendo uma prática de pecado e não sente dor, não sente arrependimento, ou você tem a mente cauterizada, irmão, ou você não nasceu de novo. E a situação, as duas situações são muito graves. É muito sério. O cristão não é aquele que não peca, porque todos nós pecamos. Mas o cristão, quando ele peca, ele sente uma tristeza. Sente uma tristeza. E essa tristeza, ela é causada pelo próprio Deus, para que a gente se arrependa. Porém, o que acontece? Essa tristeza nós temos que tomar cuidado, porque ela forma em nós uma culpa. E essa culpa, ela é perigosa. Você tem que ter a tristeza, você pede perdão, você precisa agora, nós lemos aqui em Hebreus 10, que nós temos a consciência purificada pela lavagem do coração. Quando o seu coração é lavado, você tem que tirar toda a culpa da sua mente. E aqui, irmãos, está uma coisa que já aconteceu muito comigo. Eu pedia perdão para Deus e continuava com a culpa. E qual que é o problema disso? O problema disso é que se eu carregar a culpa, eu vou me afastar de Deus, eu vou ficar com a minha fé lá embaixo. Lembra que eu disse que o sangue de Jesus, uma das coisas que nos ajuda a estar na presença de Deus? Porque se eu tiver com culpa, eu fujo da presença de Deus. Mas se eu vencer a culpa, eu corro para Deus. Deixa eu contar isso com um testemunho do pastor Amy Huber, que ele conta numa das suas mensagens, ou em várias delas. Ele conta que ele pôs um alvo de oração, que todo dia ele ia orar tantas horas por dia. Aí ele estava orando e tal. Chegou uma época que ele não conseguia mais orar, ele não fala, mas vamos supor que fosse 3 horas por dia ou 4 horas. Aí todo dia, aí começou a orar 3, começou a orar 2h30, e para chegar nas 4 estava difícil, e aí ele, no começo ele não percebeu, depois ele falou assim, não, peraí, tem uma coisa errada. Eu todo dia eu quero orar, ele não fala as horas, mas todo dia eu quero orar esse tanto de horas e eu não estou conseguindo. Aí Jesus, aí ele começou a orar, Jesus me ajuda a entender, por que eu não estou conseguindo orar se a tua presença é o que eu mais amo, eu quero a tua presença, por que eu não estou conseguindo orar? Por que eu não estou tendo prazer na oração? E ele estava orando e tentando entender, aí Deus falou com ele. Deus falou assim, porque você está carregando uma culpa. Aí ele falou, Senhor, não, o senhor sabe que eu estou sendo transparente como discipulador. Todo o meu pecado eu tenho confessado ao Senhor, tenho confessado ao discipulador, não tem nada que eu estou esconder. Aí Deus falou para ele assim, mas lembra o dia que você deu uma entrevista para o jornalista? Aí ele lembrou que ele tinha marcado de orar aquelas horas, mas teve um jornalista que queria uma entrevista com ele, e era bem na hora que ele ia orar, e ele naquele dia ele orou menos. E aí ele quebrou a promessa que ele tinha feito, porque ele tinha feito para Deus uma promessa que ele ia orar tantas horas. Aí ele quebrou aquela promessa, mas era para dar uma entrevista e passou. E aí a vida seguiu, sem saber, conscientemente, a culpa estava dentro dele, e ele estava tendo dificuldades para orar. Irmãos, é por causa disso que muitas vezes você tem dificuldade de orar. Você quer orar, mas não sabe, não consegue, mas não sabe por quê. Você pode estar carregando uma culpa. E essa culpa faz você fugir da presença de Deus. Isso é simples de entender. Por exemplo, vamos supor que eu estivesse devendo um dinheiro com jura. E eu sei que o jura dessa igreja, eu ia vir nessa igreja. Eu falo, Jesus, eu vou te buscar, mas eu vou buscar na minha igreja. Deixa eu pagar o jura primeiro, porque já a pessoa está devendo, não é assim, não é assim que a gente é. Irmãos, assim com Deus, se você estiver carregando uma culpa, então, agora, irmãos, presta atenção nisso, que é a segunda coisa que o sangue de Jesus faz por nós, ele purifica nossa mente de toda a culpa. Quando você pecar, e você estiver carregando uma culpa, e você pediu perdão a Deus, irmão, você confessa o seu pecado, você pede para o sangue de Jesus te lavar, e você corre para Deus, sem culpa nenhuma. Corre para Deus como se você fosse uma criança recém-nascida. Corre para Deus como se você fosse um santo que nunca pecou. Porque na verdade, mas é assim que Deus está te vendo. Ele está te vendo sem culpa nenhuma. Não carregue mais culpa. E quando a culpa vier, você combate a culpa com a palavra de Deus. Você combate a culpa. Quando tem aquela tristeza, você não aceita. Não, eu estou perdoado. Ah, mas você pecou, mas eu estou perdoado. Mas você fez de novo, mas eu estou perdoado. Mas você...
Porque o diabo, irmãos, ele é o acusador. Em Apocalipse, nós vamos ler daqui a pouco, 12:10 fala que ele é o acusador que nos acusa, que nos acusa diante de Deus de noite. Ele é o acusador. Ele é aquele que te leva a pecar, te incentiva a pecar, e quando você peca, ele começa a te acusar. Por quê? Porque ele sabe, irmãos, que quando você aceita a acusação, a sua fé vai enfraquecer e você vai fugir da presença de Deus. Então, quando você pecar, tira a culpa da sua vida, e pedir perdão a Deus, o sangue de Jesus, e creia, irmãos, que o sangue de Jesus vai tirar toda a culpa da sua vida. Amém, queridos? Não tenha mais medo da presença de Deus quando você estiver debaixo do sangue de Jesus. Então, a primeira coisa que o sangue de Jesus faz, traz propiciação, traz perdão, traz expiação. O sangue é para Deus. Quando Deus olha na minha vida o sangue de Jesus, Ele fala assim: para mim está suficiente, não precisa de mais nada, Ele está perdoado. Não, mas Ele isso, mas Ele aquilo. Ele está perdoado pelo sangue do meu Filho, está pago. Segunda coisa, eu vou tirar toda a dúvida da minha mente de que Deus me perdoa, e eu vou chegar diante de Deus. Irmãos, a dúvida, ela é tão cruel, que teve um dia, eu estava assim, na presença de Deus, logo no começo da minha fé, eu dobrei o joelho, eu era missionário lá no norte de Minas, e eu acordei cedo, falei: Deus, hoje eu vou buscar a sua presença. Eu dobrei o joelho, e quando eu dobrei o joelho, eu lembrei de um pecado que eu tinha feito. Sabe o que eu fiz? Eu levantei e falei: perdi toda a vontade de orar, irmãos. A acusação daquele dia me venceu. Que pena que eu ainda não sabia que o sangue de Jesus purifica a minha consciência de pecado. Mas a terceira coisa, irmãos, isso aqui, todas são maravilhosas. Essa aqui tem um gostinho especial. O sangue de Jesus nos faz vencer a Satanás. Apocalipse 12:11, esse versículo é maravilhoso. E eles o venceram pelo sangue de Jesus. E eles o venceram a Satanás. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Então, irmãos, por que o sangue de Jesus me faz vencer a Satanás? Isso que eu falei, pastor, quando o senhor me chamou para vir aqui te auxiliar numa libertação, e todas as outras que virão, vai ser sempre assim. Eu vou chegar e eu sei que mesmo não sendo nada, mesmo sendo um pecador, eu posso vir, porque a Bíblia diz, e eu posso pôr meu nome lá: o Tiago venceu a Satanás pelo sangue do Cordeiro. Irmãos, olha só, se você aceita a acusação, Deus não pode fazer nada por você. Sabe por quê? Porque quando você aceita a acusação, você está do lado do diabo. Você se coloca do lado do diabo. Ó, vamos supor, eu estou aqui, o diabo está aqui, e Deus está aqui. Deus, ele fala assim, que pela fé no sangue do Filho dele eu estou purificado. Eu falo: é verdade, Deus. Aí o diabo grita lá e fala assim: mas você pecou, você já pecou todo dia, toda hora, e você faz o mesmo pecado. É verdade, Satanás. Bom, eu abraço ele e falo: você tem razão, que chance tem para mim? O que vai ser de mim? Eu sempre estou pecando, eu já estou na igreja faz 20 e poucos anos, eu acho que eu não vou mais pecar, mas eu peco. E ele fala: rapaz, não tem jeito, você peca todo dia. Deus é um Deus santo, ele até exalta Deus é um Deus santo, glorioso, puro, você é tão pecador. E aí, irmãos, eu estou aqui do lado do diabo, ouvindo e recebendo todas as mentiras dele. Agora, quando eu creio que Deus só quer o sangue de Jesus, eu corro na presença de Deus, eu venho até Ele, e aí a minha mente quer me acusar. Eu falo: não, o sangue de Jesus me purificou. Aí, irmãos, eu estou do lado de Deus. Aí, eu e Deus somos um com Deus, né? E aí tem muitos versículos que falam sobre isso, mas Gálatas 2:20, Paulo diz lá: não é aquele que está em Cristo. Não, eu falei o versículo errado.
Mas Gálatas 2:20 diz lá. Como? Deu um branco? Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Por que Cristo vive em mim? Por causa do sangue de Jesus. Deixa eu estou indo já para o final, irmãos, mas eu vou contar uma ilustração que um evangelista contava lá na África, para os africanos entenderem como que o sangue de Jesus funciona para nós. E eu vou contar para vocês do jeito que ele contava, que eu achei interessante. E aí para os africanos entenderem, mas a nossa mente é meio parecida com os africanos, a gente vai entender. É uma história, não é verídica, não é nada disso, é só para a gente entender. Tinha 2 demônios, um professor, PhD, mauzão, ruinzão, professor de um demôniozinho. E ele estava ensinando o demôniozinho a colocar uma enfermidade. O diabo faz discipulado também, ele copia tudo que Deus faz. Aí ele tinha um discípulo no mal dele, e ele estava lá discipulando. Hoje eu vou te ensinar a atacar uma enfermidade numa pessoa. Então aí ele começou, você vai voar por trás dela, você vai grudar na garganta dela, e aí você vai tacar uma enfermidade lá dentro do rim dela. E ele estava explicando, fica de olho que eu vou fazer. E aí ele foi e fez uma pessoa, correu, voou lá, agarrou uma pessoa, tacou a enfermidade. E o demoninho ficou todo feliz, nossa, que legal, e a pessoa vai morrer, ele vai morrer, e nós estamos felizes. Aí, discipulado do inferno rolando lá, e tudo aquela coisa. Aí o demôniozinho falou, você aprendeu aquele dia, você vai fazer? Eu vou fazer. Aí o demôniozinho inocente saiu correndo e falou, tá vendo aquela pessoa vindo lá de longe, eles não enxergaram direito. Aí ele foi, e o discipulador foi junto com o demônio, correndo junto, e o pequenininho foi. Aí quando ele foi chegando perto da pessoa que ele ia jogar a enfermidade, o demônio correu mais rápido que ele, não pegou ele pelo pescoço. Sai daí, vem pra cá. Ele, não, você me deixa, eu quero jogar a enfermidade nela, já você me ensinou. Não, vem aqui, se esconde atrás da árvore. Aí os dois se esconderam, a pessoa passou. Aí o demônio falou, eu vou te ensinar a lição mais importante que nós aprendemos no inferno. Qual que é? Está vendo essa pessoa aí? Se passar alguém coberto com aquele sangue, não chega perto por nada. Mas por quê? Porque se você ameaçar chegar perto, vai aparecer anjo de todo lado, vai acabar com a sua raça. Não chega perto de quem tem o sangue de Jesus. Isso é uma ilustração, mas é uma verdade. O demônio não pode tocar quem tem o sangue de Jesus. Quem tem o sangue de Jesus é propriedade de Jesus. Irmãos, eu guardo aquilo que é meu. Eu dou conta daquilo que é meu. Hoje eu levei meus meninos para brincar ali perto de casa. Aí eles pegaram a bola, um foi de bicicleta, outro estava com a bola. Aí os dois pegaram a bola e foram para lá e deixaram a bicicleta bem longe. Eu falei, quer saber? Eu vou pegar a bicicleta e ficar aqui perto. Não, menino não tem muita noção, deixei a bicicleta perto. Se alguém passar aqui, não dá tempo de pegar a pessoa. Depois deixei a bicicleta perto, porque é propriedade nossa, é coisa do meu filho. O que é nosso a gente guarda. Irmãos, quando você tem o sangue de Jesus, você é propriedade de Jesus. Aleluia. E Ele vai guardar você. E aí, você é um com Deus. E aí as pessoas vão dizer também, e o Sérgio venceu, a Solange venceu, você venceu, o Anderson venceu, pelo sangue do Cordeiro. E nós vamos vencer pelo sangue do Cordeiro. Amém, queridos? E agora eu termino com 2 coisas bem rápidas. A primeira, quando a gente está na igreja há muito tempo, a gente tem dificuldade de continuar crendo no sangue de Jesus. Parece no nosso subconsciente que a gente se aproxima de Deus pelo sangue, mas se mantém na presença de Deus pelas boas obras. Cuidado com isso. Isso é engano da religião. Você se aproximou por Deus pelo sangue do Cordeiro, e parece que para ficar aqui você tem que fazer boas obras. E aí você fica um tempão fazendo boas obras, e glória a Deus pelas boas obras. Mas quando você peca, parece que você perdeu tudo com Deus. Irmãos, o sangue de Jesus, você se aproxima pelo sangue de Jesus, e você continua lá pelo sangue de Jesus. Eu me lembro que no começo da minha fé,
eu cometi um pecado. Eu nem lembro que pecado foi, mas eu estava triste. Estava triste comigo. E eu falei assim, nossa, agora que eu achei que nunca mais, inocência, agora que eu achei que eu nunca mais ia pecar, eu pequei. Irmãos, eu não lembro do pecado, mas eu lembro onde eu estava. Eu estava passando de carro. Sabe o barracão da prefeitura aqui? Em frente dele tem um pouco antes, ele tem uma lombada. Eu lembro perfeitamente. E eu estava assim, nossa. Dentro de mim eu estava assim, eu traí Deus. Deus está desapontado comigo, porque ele achou que nunca mais, dentro de mim, nos meus pensamentos, ele achou que nunca mais eu ia pecar, e Deus me deu tanta coisa, Deus tem falado comigo, Deus tem me batizado no Espírito Santo, e falou, e agora eu fiz isso. E eu lembro quando eu passei na lombada, Deus falou comigo, Deus falou uma frase, quando eu te chamei, eu estava triste, porque Deus tinha me chamado para o ministério. E eu falei, poxa, quem é chamado para o ministério não peca. Inocência. E eu falei assim, agora ele me chamou para o ministério, mas eu estou pecando. Mas quando eu passei na lombada, Deus falou assim, quando eu te chamei, eu sabia que você ia pecar. Irmãos, eu me aproximei pelo sangue de Jesus. E nesses 27 anos, eu só ainda estou aqui pelo sangue de Jesus. E eu só vou ficar aqui pelo Senhor. Eu quero fazer boas obras, eu não quero mais pecar. Eu quero viver em santidade. Porque é a nova natureza que Deus me deu. Mas se eu pecar, eu vou continuar aqui por causa do sangue do Cordeiro. Amém, queridos? E a última coisa, irmãos, rápido como essa. Paulo diz em Romanos 6, ele fala sobre o perdão. E no Romanos capítulo 5, ele fala sobre o perdão, sobre a graça, né, sobre a substituição. Aquele versículo onde abundou o pecado, superabundou a graça, aquilo lá. Mas aí ele diz assim, em Romanos 6, que diremos, pois? Continuaremos pecando? Mas já que nós temos sangue de Jesus, nós vamos continuar pecando? E aí em Romanos 6 ele fala assim, não. Nós que morremos por pecado, como vamos viver ainda no pecado? Porque quando você entrega a sua vida para Jesus, uma coisa que acontece, você morre por pecado. Não é mais para viver no pecado. Não é para usar essa mensagem para falar, eu posso pecar à vontade. Como eu ouvi uma vez um pastor falando, que agora ele falou assim, eu descobri um segredo. E o segredo é pedir perdão a Deus. Realmente, é um segredo pedir perdão a Deus. Mas ele usava isso para se prostituir, para sair com garota de programa e achar que estava tudo bem. Não é assim, irmãos. Porque quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós morremos por pecado. Amém, queridos? Romanos 3, eu vou ler esse versículo e vou orar com vocês. Romanos 3, aquele versículo que a gente sabe decorar, Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Aí nós lemos aqui o 24 e 25, né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o sangue de Jesus, pela fé no sangue de Jesus, nós temos propiciação dos nossos pecados. Eu aprendi isso faz poucos meses. Quando o ser humano pecou, ele foi jogado fora da glória de Deus. Aleluia. Mas pelo sangue de Jesus, nós voltamos para a glória de Deus. Nós voltamos para a presença de Deus. Nós podemos entrar na presença de Deus com ousadia. Irmãos, os irmãos fizeram uma coisa maravilhosa aqui para a conferência profética. A gente vai orar e jejuar, né, para Deus abençoar, porque a gente precisa matar a nossa carne, está certo, precisamos fazer isso. Glória a Deus. Mas mais que isso, nós temos que ter fé pelo sangue de Jesus. Nós vamos acreditar que o Senhor Jesus purifica. Eu quero convidar você para se colocar em pé nessa noite. Nós vamos orar nesse momento. Você vai entrar na presença de Deus, na glória de Deus. Lembra? O pecado tirou a gente da glória de Deus, mas pelo novo caminho. Irmãos,
Eu quero agora que você tenha essa fé, que você vai entrar na presença de Deus, pelo sangue do Cordeiro. Nada vai te impedir, não tem pecado mais que te impede de entrar na presença de Deus. Não tem mais pecado que possa impedir você. Não tem força, não tem inferno. O diabo agora ele não vai fazer nada, porque o sangue de Jesus te pôs limpo. O sangue de Jesus te limpou e me limpou. E o caminho para a glória de Deus está aberto. Um dia, um pastor que dava aula para mim, ele foi numa igreja pregar. E ele chegou lá, o pastor falou assim: irmão, faz muito tempo que na minha igreja não tem batismo do Espírito Santo. Pastor Edson Agostinho. E o pastor Edson Agostinho falou assim: nossa, irmão, Aí ele falou assim: você não quer? Vamos marcar uma campanha, a gente ora e jejua. E depois que a gente orar e jejuar, a gente faz uma campanha do batismo do Espírito Santo. Que é isso que a gente pensa: eu tenho que me purificar, eu tenho que orar mais, aí Deus me enche. O pastor Edson falou para aquele irmão assim: não, eu vou pregar hoje no batismo do Espírito Santo e hoje Deus vai batizar pessoas aqui. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente deve orar e deve jejuar, as pessoas entendem. Na última mensagem minha aqui foi sobre jejum, não estou falando contra isso. Mas a fé não é nisso. A fé não é no jejum, a fé não é na oração, a fé é no sangue de Jesus. Irmãos, o sangue de Jesus na hora. Você que nunca entregou sua vida para Jesus, você que ainda não aceitou Jesus, agora, você aceitando Jesus, você entra no sangue, você entra na presença de Deus.